Olá, bem-vindo ao Manhã Literária, um programa promovido pela EMAGES, Escola Superior da Magistratura, da AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, em parceria, é claro, com Odisseia Academy, a nossa escola virtual de desenvolvimento pessoal. Toda sexta-feira, a indicação de um livro que pode mudar sua maneira de pensar, que pode impactar o seu comportamento e, principalmente, o seu estilo de vida, para melhor. E o livro de hoje, se prepare. O livro de hoje realmente é extraordinário. Nós estamos falando do livro do Jonathan Haidt, A Geração Ansiosa. Bom, como de costume, a gente começa falando do autor. Jonathan Haidt é talvez um dos psicólogos sociais mais renomados dos Estados Unidos nos tempos atuais. Jonathan Haidt se formou na Stern School of Business da Universidade de Nova York. Ele obteve o seu doutorado em psicologia social na Universidade da Pensilvânia, na Virgínia, onde ele leciona. E a sua pesquisa é toda concentrada em psicologia moral e psicologia política. Jonathan Haidt se concentra em entender o que leva as pessoas a tomarem decisões, a elegerem, a se comportarem socialmente, o padrão mental das pessoas do ponto de vista das suas interações sociais. Mas nesse livro, Jonathan Haidt traz uma contribuição espetacular. Ele quer falar da nova geração de crianças e adolescentes hiperconectada. O subtítulo do livro é Como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. Bom, o livro é denso, profundo. Jonathan Haidt é um cientista, ele já havia escrito um grande best-seller que é A Mente Moralista. Nós vamos comentar sobre esse livro num episódio futuro. Nesse trabalho do Jonathan Haidt, não há simplesmente opiniões. Jonathan Haidt parte de uma ampla pesquisa em psicologia social, na qual eles investigaram os efeitos da conexão a jogos, redes sociais, YouTube, internet, na saúde mental de crianças e adolescentes. A primeira reflexão aqui é bem simples. Há um episódio do Manhã Literária sobre dopamina, a molécula do desejo. Aliás, um episódio que está campeão em visualização. Nesse episódio, comentando esse livro, nós aprendemos que a dopamina é a molécula do desejo. A dopamina, ela faz você ter vontade de buscar algo, de realizar uma atividade, de comer, de beber, faz você buscar. As moléculas do prazer são outras. Então nós temos um estímulo gigantesco, uma expectativa gigantesca e depois o prazer obtido com aquela atividade. Nem sempre o prazer obtido com a atividade se compara à expectativa. Basta você pensar em alguém viciado em jogo. Na maioria das vezes ele perde. Não há prazer na atividade. Então, o que leva uma pessoa a viciar-se no jogo? A expectativa. A expectativa de ganhar. É nesse momento que o corpo é inundado de dopamina. Não é? O cérebro faz uma série de conexões, né, naquele cone dopaminérgico, que são regiões do cérebro que utilizam a dopamina como neurotransmissor,
e a pessoa fica altamente excitada. Qual que é a lógica da molécula dopamina e por que nós estamos falando nela para comentar sobre esse livro? A lógica é a seguinte: quando uma atividade gera tanta expectativa, ela gera tanta emoção, vai ser difícil uma outra atividade competir com ela. É por isso que a pessoa viciada em jogo, 7 horas da manhã ela já está jogando. Ela não encontra mais nenhum estímulo para sentar na mesa e tomar café com os familiares. Dar um abraço em alguém que você ama não gera essa quantidade de dopamina quanto ir para uma mesa de jogo. Essa lógica vale para as redes sociais. E com um agravante. No caso das crianças e dos adolescentes, o cérebro ainda está em processo de formação. Para a gente ter uma ideia, o córtex pré-frontal, que é a região do cérebro responsável por mediar as emoções, por fazer aquele controle, aquela regulação, ele não está ainda amadurecido. É por isso que o adolescente e a criança é tão impulsivo. Eles são muito impulsivos. Eles não conseguem ter aquele controle. Às vezes eles exageram na dose. Agora imagine se você combina essa imaturidade do cérebro, que está em formação, essa incapacidade de frear, com uma hiperexcitação que é promovida pelas redes sociais. É uma bomba. Isso significa vício. Portanto, as redes sociais, que são incríveis, e esse é um ponto importante, nós não podemos assumir uma postura imatura de acreditar que vamos viver sem internet, que vamos viver sem computador, que nós vamos viver sem as redes sociais, que nós vamos viver sem as tecnologias. Não dá para pensar nisso. O mundo não vai voltar atrás, há 300 anos atrás, apenas para nos agradar, apenas para se adaptar às nossas expectativas, à nossa mentalidade. Isso não vai acontecer. Então nós temos que pensar em mecanismos de controle, em mecanismos de proteção. E é essa a tônica do livro. Primeiro, Jonathan Haidt faz um diagnóstico profundo de que as redes sociais têm esse poder de excitar profundamente. Nós podemos dar um exemplo chocante: a cocaína. É uma droga tão poderosa, ela produz alterações bioquímicas tão poderosas no nosso organismo, que a pessoa não quer mais nada. A pessoa viciada em cocaína, ela não quer passear com os filhos, porque passear com os filhos não dá nem 1% da excitação que ela tem usando a cocaína. Ela não quer namorar. Ela não quer conviver com seu parceiro, com a sua parceira, porque isso não traz nem 2% da excitação que ela tem usando cocaína. Você entendeu a lógica? Nada no mundo vai produzir tanta excitação quanto a droga. Então ela abandona tudo e se foca apenas naquilo. É o que está acontecendo com as redes sociais. Crianças e adolescentes que passam 6, 7 horas diante da tela. O acesso à tela começando às vezes com 3, 4 anos de idade, 2 anos de idade. Há uma cena muito curiosa, muito engraçada. São 3 crianças de 6, 7 anos de idade olhando para uma tela e atrás um gatinho também olhando para a tela. E aí o meme diz assim: até o gato. Claro, aquelas imagens, o colorido, o que na vida normal vai produzir tanto agito, tanta excitação. É por isso que nós, pais, ouvimos dos nossos adolescentes e das nossas crianças uma frase repetida: ah, estou entediado. Já ouviu isso? Estou entediado. Ah, mas essa festa é muito chata. Essa festa é muito parada. Ah, mas ir na casa do vovô e da vovó é muito chato.
Ah, passear é muito chato. Tudo é muito chato. Tudo no mundo real é mais lento do que um jogo de videogame. Tudo no mundo real é mais lento do que um canal do YouTube em que a pessoa está falando em velocidade 2. Então, a proposta do Jonathan Haidt é nada de uma postura radical, vamos eliminar as redes sociais, mas é preciso controle. É preciso mesclar o online com o on-life. Aqui é um jogo que o Haidt faz, né? Você está online, você está na rede e você está na vida. Então eu preciso mesclar atividades na natureza. Eu me lembro, era nos Estados Unidos também. Você tinha os grupos de escoteiros, né? Os escoteiros faziam acampamento, eles iam para a montanha. Nós perdemos isso. Nós não temos mais uma rotina de contato com a natureza. A não ser aqueles que gostam de pedalar, que gostam de fazer uma trilha, né? Que é um grupo minoritário. A maioria está sedentária e conectada nas redes. Então, a proposta do Haidt é possível corrigir, mas nós temos que levar essas crianças e esses jovens ao movimento. Esportes, contato com a natureza, atividades, não para eliminar o online, mas para contrabalançar, para que a gente possa estabelecer um equilíbrio. O adolescente e a criança não têm condições de estabelecer esse equilíbrio. É o adulto que tem que estabelecer para ele. Porque, como eu disse, o cérebro deles está em formação, está em processo de amadurecimento. Eles não têm condições de tomar essas decisões. Essas decisões precisam ser tomadas por eles. Outro aspecto importantíssimo das redes sociais, que vai além dessa questão da dopamina, da excitação, da velocidade, da variedade, né? Porque aí tudo fica um tédio, só as redes sociais, somente a internet que fica excitante. Mas há um outro aspecto. As redes sociais promovem algo que não existia, por exemplo, antes da década de 80. Eu sempre cito uma coisa curiosa. A minha avó faleceu com 95 anos de idade. A minha avó nunca saiu de Minas Gerais. E em Minas Gerais ela deve ter conhecido umas 3, 4 cidades. O que eu estou querendo dizer com isso? Como que era a vida das pessoas? Era socialmente circunscrita. Então, o ambiente social da pessoa era limitado. Hoje, o seu filho, a sua filha de 9 anos, conversa com alguém na Ásia. Se ela não conversa, se ele não conversa, ele conhece, ele escuta música, K-pop, pop coreano. A sua filha, o seu filho, tem acesso a uma dança da África. Essa globalização, esse acesso a uma cultura mundial é muito. Não é fácil lidar com isso. Por que não é fácil lidar com isso? Porque você vai começar a comparar. Essa criança, esse adolescente vai começar a comparar o seu corpo com o corpo daquela jovem que ela está vendo, daquele jovem que ele está vendo. Sua classe social com a classe social que está sendo exibida. Então, o processo de comparação, às vezes, é tão forte que a adolescente, o adolescente, adoecem. É por isso que nós estamos tendo transtorno de imagem. A anorexia voltou com força total em artistas, formadores de opinião, pessoas adultas, que dirá em adolescentes. Quantas jovens adolescentes estão se cortando, se mutilando?
estão tendo problemas sérios com seu peso, com a sua imagem. Por quê? Porque ela simplesmente está se comparando com o mundo inteiro. Ela tem acesso aos padrões do mundo inteiro. Ela tem acesso, por exemplo, às adolescentes chinesas, que têm uma outra genética, que têm uma outra cultura. E ela se compara. E como ela não tem maturidade para lidar com isso, nós precisamos admitir que estamos diante de um fato social gravíssimo. Não tem como retroceder, mas precisamos investir em quê? No fortalecimento emocional das nossas crianças e adolescentes. Na inteligência emocional, na inteligência social. E, infelizmente, essa não é a prioridade das escolas. Porque hoje as escolas estão focadas na nota do Enem. As escolas estão focadas no desempenho do vestibular, porque ela vai atrair mais clientes. Essa é a lógica. A lógica das escolas, com raras exceções, raras e honrosas exceções, não é a lógica de dar uma formação social, uma formação moral, uma formação humana. Não. A lógica das escolas é preparar para passar no vestibular, porque ela quer formar mão de obra para o mercado de trabalho. Mão de obra. Então, de fato, esse é um livro que vale a pena ter na cabeceira da cama. Especialmente se você tem filhos, tem netos, tem sobrinhos, sobrinhas. Se há crianças e adolescentes na sua família, ao seu redor, tenha esse livro na cabeceira da sua cama. Leia com calma, é um livro denso. Claro que eu estou aqui fazendo um resumo para lá de superficial, mas trazendo a ideia-chave do livro, o poder que as redes sociais têm de provocar transtornos mentais. Quais? Transtorno de ansiedade, transtornos de imagem, em que a criança ou adolescente não consegue mais lidar com o corpo, porque ela não exercita, ela não faz movimento, ela fica o tempo todo se comparando, ela se alimenta mal, ela não interage com a natureza, então ela fica numa bolha, numa redoma, acessando o mundo pela janela das telas, olhando para o mundo. Ao invés de se lançar para o mundo, ela simplesmente observa. Imagina o quanto de ansiedade, de insegurança, o quanto de estresse, o quanto de tristeza, o quanto de frustração isso pode nos expor. Esse é o ponto do livro. É por isso que os índices crescentes de transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, número de suicídios de adolescentes e jovens têm aumentado vertiginosamente ano a ano. É uma pandemia? É uma pandemia. Se nós não olharmos para isso com seriedade, se nós não encontrarmos uma maneira de usar com inteligência, usar de forma moderada, nós vamos construir uma geração que apenas olha para o mundo como se ele fosse uma tela, ao invés de viver no mundo, porque é a única coisa que pode nos trazer a felicidade genuína e a autorrealização.